Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a ética antropocêntrica. Para você ter mais ou menos uma ideia do que é esse conceito, pensa como se fosse como o homem, né, como o ser humano, como se ele fosse o centro de tudo. Para essa teoria, né, ela defende, né, que os únicos seres vivos que possuem um valor moral é o ser humano. Ou seja, ele descarta, né, descarta alguns pontos aí da nossa existência. Ele, na verdade, descarta toda a questão da natureza, toda a questão dos demais seres vivos, né. Ele fala que os seres humanos, eles são dotados ali de autoconsciência e eles são os únicos capazes, né, de se relacionar com os outros de forma racional. Então essa é a ideia, né, que o ser humano é o centro de tudo para a ética antropocêntrica, certo? E eles também defendem, né, os teóricos dessa teoria, que o ser humano é o único capaz de experimentar dor, por exemplo, e sofrimento, certo? E também que são os únicos capazes de apreciar a beleza. Então veja, de um lado eles são os únicos que podem sofrer, do outro lado são os únicos aí que podem também emitir um juízo de valor sobre as coisas. E aí vem aquele ponto, né? Ela é egoísta. Por quê? Porque ela defende que apenas os humanos, apenas os seres humanos, que têm um valor moral intrínseco. Joia? Joia? Vamos anotar esses pontos que eu acho que é interessantíssimo a gente fazer essas ponderações iniciais sobre a ética antropocêntrica, portanto. Então você tem aqui o seu material, eu vou anotar, depois você tem este material aí também. Então vamos lá. Primeiro ponto, que os seres humanos são os únicos com valor moral intrínseco. Ou seja, únicos que são capazes de sentir dor ou então sofrimento e também apreciar a beleza. Legal? Esses são os valores, esses são os pontos iniciais, né? Enfim, tem várias pessoas que defendem ali, né, enfim, que ela é a ética correta. Uma delas é aí, por exemplo, é a crença que os seres humanos são justamente capazes de experimentar dor e sofrimento. Enquanto outros seres vivos podem sentir dor, mas eles não sentem da mesma forma. E isso, né, dá ao ser humano, por exemplo, um direito moral superior aos outros seres. Então veja, não quer dizer que o ser humano, que os animais, por exemplo, não sintam dor, mas é uma dor diferente daquela sentida pelo ser humano. Ou seja, nós temos de fato aqui uma questão o homem como centro de tudo. Eu sou especial e nada mais importa. Há quem defenda esse ponto, né? E da mesma forma, né, são aqueles que defendem que ela é são únicos capazes de apreciar aí a beleza, beleza. Então tem o ponto A, o ponto B, né, para você também refletir sobre a isso. Claro que nós temos os diversos críticos acerca disso, né, que ela é egoísta, que ela é insensível, mas, né, se você parar para pensar, é essa ética antropocêntrica que é o centro das leis, por exemplo.
pelo menos, até grande parte da existência dos seres humanos. Vamos pegar o exemplo brasileiro. É muito recente a legislação que protege os animais dos maus tratos. Não que antes era permitido, até porque é uma questão moralmente não aceita. Mas se você parar para refletir o caso brasileiro, toda a nossa legislação ela é voltada, né, a grande parte da sua legislação é voltada para o ser humano em si, desconsiderando a questão dos animais. Lógico, a gente tem a preservação da fauna e da flora, legislação aí ambiental, mas isso também não é de longa data, não. São casos recentes, né? Se você parar ali para analisar o caso brasileiro, eu acredito que essas legislações não devam ter um século de existência. Ou seja, quer dizer que lá no passado não podia? Então, podia. Aí passou a ser legislação muito tempo depois que o Brasil foi colonizado. Vamos pegar civilizações mais antigas, civilização europeia, civilização africana, que são civilizações muito mais antigas que o Brasil, que tem pouco mais de 500 anos de existência oficial, né? Elas também, se você não tem legislação muito antiga tratando da questão do meio ambiente, né, aí tem vários casos. Por exemplo, vamos pegar um país atualmente que é um grande defensor da questão da Amazônia, que é a França. Tá? A França é um grande defensor, que temos que preservar as florestas, temos que preservar a Amazônia. Ok, claro, né, todo mundo está de acordo. Mas por que eles defendem isso? Porque a própria França acabou com as suas reservas. Nós temos aqui a Guiana Francesa. A Guiana Francesa foi, né, quase toda desmatada, ali, grande parte desmatada, para suprir aí, né, a demanda europeia. Então, veja, é uma virada de chave que também não tem muito tempo. Mas, né, a gente pode analisar que ela veio aí tardiamente. Essa ideia, né, de preservação ambiental ela veio muito tardia para a nossa população. Até porque hoje nem todos, né, estão ali conscientizados acerca disso. Fechou? Então, né, apesar de ser uma teoria popular, né, que é a base de leis, políticas que regem a nossa sociedade, ela tem o seu lado negativo também, trazendo o ser humano como único ser aí durante muito tempo, né? Foi o único ser que de fato importava. Fechou? Então, basicamente, esses são os comentários da ética antropocêntrica. Eu não tenho questões isoladas sobre ela. A gente precisa ver mais um tema para fazer a questão que trata da ética antropocêntrica aqui. Fechou? A gente se vê na próxima. Não sai daí.